Boa noite! Boa noite, meninas. Boa noite. Vamos lá! Hoje a live é especial. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Abre caixinha de pergunta no Stories perguntando para vocês sobre anticoncepcionais. É algo que a gente vê muito aqui no Fit Home, é algo que eu vejo muito na minha vida, muitas amigas, muitas mulheres, muitas pessoas reclamam que quando começam a tomar anticoncepcional se sentem inchadas, sente que o corpo dá uma mudada. Existem inúmeros tipos de anticoncepcionais. Será que todos eles têm os mesmos efeitos no nosso corpo? Hoje nós vamos conversar sobre isso. E para começar, vou me apresentar aqui. Eu sou a Mariana Eiras, eu sou personal trainer, formada em educação física, mestre em ciências da saúde e sou fundadora do Fit Home, um método que eu criei, o método Sprint que eu coloquei dentro do Fit Home, o programa que eu criei para as mulheres secarem dentro de casa. E aí, a gente está falando de mulher e anticoncepcional é um assunto que bomba muito aí entre as mulheres, tá? Por isso eu chamei uma aluna e amiga minha, a Gi, para ela participar com a gente e para ela responder várias perguntas que vocês tiveram aí nos stories e perguntas que vocês possam vir fazer aqui ao vivo, tá? Então pergunta tudo. Acho que é. Bom, enquanto a Gi aceita o convite aqui, olha, eu separei algumas perguntas para fazer hoje para ela. Anticoncepcional engorda ou não engorda? Como funciona o DIU? Qual é o melhor tipo? Enfim, essas e outras questões a gente vai conversar aqui com a Gi, tá? Então vamos lá, deixa eu ocupar. Mandei o convite. Gi, me aceita aí, te mandei. Aê, boa. Boa noite, Deu certo? deu certo. Boa noite. Deixa eu tentar arrumar aqui, ver se fica numa altura boa. Tudo bem, Gi? Hum, Tudo. Deixa eu aumentar o volume. Muito obrigada por aceitar participar dessa live. Eu estou muito feliz que você aceitou. Eu acho que você vai Obrigada pelo contribuir convite. bastante com as meninas. Se você pudesse apresentar aí para o pessoal, Eu só queria arrumar uma altura para eu colocar a câmera. Só um é que ela tá baixa, né? minutinho. Aê, boa. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou médica. Eu me formei em 2019 na Universidade 9 de Julho. Atualmente, eu sou residente em ginecologia e obstetrícia pelo SUS, no Hospital São Luís Gonzaga. E a Mari me convidou para conversar um pouquinho com vocês sobre anticoncepcional e a parte de emagrecimento. Vou tentar responder as perguntas, eu vi que tiveram bastante perguntas aqui, algumas muito interessantes. Se vocês quiserem mandar mais coisas, eu acho que no finalzinho a gente consegue abrir para vocês um pedaço para perguntas mesmo. Legal, Gi. Tem pergunta aí que a Gi falou que levaria uma consulta inteira para ela responder. Levaria uma consulta, com certeza. É, por onde que vocês querem começar? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre, assim, a história do anticoncepcional, que eu acho que é uma boa introdução para gente. Uma coisa que a gente não pensa, mas que as mulheres, elas tiveram uma grande liberdade com anticoncepção. E isso começou há muito tempo. Primeiro, na verdade, foi na Idade Média, tanto que as mulheres que tentavam ter algum tipo de anticoncepção eram colocadas na fogueira, mandadas para a Inquisição. Então, ver um domínio do corpo dela. E atualmente a gente conseguiu
com os anticoncepcionais, esse avanço, né, dos anticoncepcionais, que deu liberdade para a mulher poder entrar no mercado de trabalho, poder ter um domínio da vida dela e poder decidir o momento que ela queria gestar ou não na vida. Por isso que eu acho que é tão importante, é um assunto que a gente precisa conversar e ele está no nosso dia a dia, assim. A gente sabe, né, Então, Gi? A gente não tem noção. A gente só sabe que quando a gente. A primeira visita que vai no ginecologista ou na ginecologista, já fica sabendo que tem a opção de tomar anticoncepcional e nem sabe toda essa história por trás, todo esse poder que ele dá pra gente, né? então, acho que a gente precisa olhar o anticoncepcional e a anticoncepção, num contexto geral, como um grande avanço para a gente, como liberdade para as mulheres mesmo. E não tem problema se você optar por não utilizar, mas a gente tem que reconhecer que é um grande avanço. E eu queria conversar sobre uma coisa importante, que é uma das perguntas que veio aqui: qual que é o melhor anticoncepcional? Isso vai depender de cada paciente, porque a gente avalia a mulher como um todo. Então, o que vai caber ou não na vida dela e o que vai ser melhor ou não para a vida dela. Acho que isso é importante quando a gente entra na consulta. Algumas mulheres já vêm assim: eu quero colocar o DIU, eu quero usar anticoncepção. Mas você sabe os outros tipos, você sabe por que eles são utilizados, quais efeitos colaterais. Eu acho que isso tem que ser questionado e conversado com a sua ginecologista para você ter segurança na hora de escolher o seu método. É difícil, geralmente leva uma adaptação, a gente demora um pouquinho para poder se adaptar ao anticoncepcional, e não tem nenhum problema você se adaptar a um e a outra pessoa a outro, você usar um método diferente da sua amiga. O importante é que ele seja para você, então tem que ser uma coisa individualizada. Show. Além disso, tudo tem efeito colateral. Nada, o que a gente tem que ver é o quanto a gente consegue lidar com esse efeito ou não. É assim que a gente vê se enquadra a vida da mulher, o tipo de anticoncepção que ela está procurando, né? O quanto ela está disposta a lidar com os efeitos colaterais, se isso atrapalha muito a vida dela ou não. Então, eu vi que essa foi uma das perguntas que vocês mandaram, e eu queria começar falando por ela. Por isso que eu acho importante vocês conhecerem todos os tipos que tem no mercado, que tem disponível, para vocês entenderem os efeitos colaterais e conversar com a sua ginecologista qual é o mais adequado para você. Show. Hoje daí a gente pode entrar em. Tem diferentes categorias do tipo. Separa por categoria esses tipos de anticoncepcionais? Sim, a gente separa por categoria. Tem os métodos que a gente chama de comportamental, que eles têm um índice de falha muito grande, mas a gente acaba ensinando para as pacientes que têm algum tipo de religião que não podem usar o anticoncepcional, ou mesmo para os pacientes que estão tentando engravidar, porque entre um desses que são os métodos de comportamento, tem a tabelinha, que você vai ver o seu período fértil e não ter relação sexual 3 dias antes, 3 dias depois do seu período fértil. E para as que estão tentando gestar, a gente faz o contrário. A gente quer que elas tenham relação sexual nesse período, que é o período de ovulação. Mas são métodos que têm muita falha. Por exemplo, esse método da abstinência sexual, que é o da tabelinha, tem uma taxa de que cada 100 mulheres, 24 vão ficar gestantes. Nossa, é muito alto. Por isso que a gente precisa conversar e explicar para a paciente e mostrar para ela os riscos que ela vai ter usando alguns tipos de método, como esses de comportamento. Muitas pacientes vêm e falam que elas fazem o coito interrompido, que ele não tem nem, por exemplo, um estudo de taxa de falha, de tão grande que é a taxa de falha. Isso não
a gente não considera como um bom método anticoncepcional, mas a gente tem que sempre respeitar a religião e as crenças da paciente. Daí, outra parte, a gente usa, por exemplo, os métodos de barreira. Nesse método de barreira, a gente tem a camisinha. E por que a gente fala tanto da camisinha, apesar da taxa de falha dela ser alta? Por exemplo, um uso perfeito da camisinha, 2 em cada 100 mulheres vão ficar gestantes. Um uso comum, que, pôs errado, estourou, durante a relação saiu, 18 a cada 100 mulheres vão ficar gestantes. Mas a gente precisa falar da camisinha porque é ela que protege das doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis. Então, independente do método anticoncepcional que você está usando com índice de falha menor, a camisinha tem que estar dentro do seu uso. Precisa usar a camisinha. E tem a feminina e a masculina, o que você se adaptar melhor. Daí, desses métodos, vou começar pelo DIU de cobre. O DIU de cobre, ele está disponível no SUS, então isso é bem importante, porque é um acesso para a população, tá? Se você for no postinho e passar com o ginecologista e falar que você quer usar o DIU de cobre, ele está disponível, você pode usar. Eu vi alguns relatos de algumas amigas que, dependendo do estado ou da cidade que você está, muito no interior, nem sempre tem o acesso ao DIU, mas aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, tem. Em todo lugar que você for, tem o DIU de cobre. Ele tem a duração de 10 anos, então é um método de longa duração. Isso não quer dizer que na hora que a gente colocar o DIU, a gente precisa ficar com ele esses 10 anos. Se você resolver, eu quero tirar antes, porque eu quero engravidar, ou eu não me adaptei, não tem problema nenhum. É super fácil de tirar. Mas a gente precisa lembrar que o DIU de cobre, ele tem alguns efeitos colaterais, como uma das meninas falou aqui, a Edinalva. Ele aumenta o fluxo menstrual, aumenta as cólicas. Não. Por isso que a gente precisa avaliar as pacientes. Pacientes que têm um fluxo pequeno, depois de 6 meses, geralmente elas se adaptam e o fluxo não fica tão intenso, vira um fluxo moderado. Por isso que a gente tem que conversar. Mas as cólicas, sim, elas são presentes. Por quê? Ele faz para fazer a anticoncepção, ele faz uma reação inflamatória dentro do útero. Ele não é um método abortivo, ele impede com que o óvulo chegue na parte ali para ocorrer a fecundação e que o espermatozoide também suba para ocorrer a fecundação. Por isso, também, ele precisa estar bem posicionado. Geralmente a gente coloca, depois de um mês pede um ultrassom, depois de 6 meses pede outro, e a cada ano a gente pede para ver como ele tá. A taxa, assim, dele sair do lugar é muito mais frequente no começo, nesse primeiro ano que você colocou o DIU, principalmente nos primeiros meses. Por isso que precisa fazer esse acompanhamento de perto, certinho, para não ter a falha. Tirando isso, quando ele está bem colocado, a paciente se adapta, ele é perfeito, a taxa de eficácia dele é muito alta. Então, a gente não é um dos métodos que a gente precisa se preocupar tanto em estar gestante, é só fazer um acompanhamento bem certinho. Só uma curiosidade, o DIU de cobre, na verdade, foi descoberto que colocar coisas dentro do útero que fizessem essa reação inflamatória impedia de gestar no Egito, porque eles faziam longas viagens com os camelos pelo Nilo e eles colocavam pedra no útero dos camelos para elas não gestarem nesse período e funcionava. Caraca. Então é daí que vem. Muito legal. Esse DIU, ele ele leva alterações hormonais ou não? Não, o DIU de cobre, ele não tem hormônio. Por isso que é importante você ir na ginecologista e conversar com ela. Algumas mulheres não podem usar hormônio por algumas contraindicações, então ele é um método interessante para estar utilizando. Não tem nenhuma ação hormonal. Você vai ovular normalmente, você vai produzir os seus hormônios normalmente. Vai menstruar os efeitos colaterais. Menstruar normal. Isso, os efeitos colaterais do DIU de cobre geralmente é o aumento do fluxo
e um pouquinho mais de cólica ali no período menstrual. Mas se a mulher não se adaptar, não tem nenhum problema. O que a gente precisa entender é que a gente tem, às vezes, um período que a gente conversa com a paciente de tentar colocar e ficar 6 meses a um ano com o DIU de cobre, e para ver se ela se adapta. Não se adaptou, a gente troca. Não tem problema trocar o anticoncepcional, não tem problema não se adaptar. O importante é você se encontrar com algum método e se sentir segura com ele. Uhum. Então, eu acho que às vezes as pacientes ficam um pouco frustradas, ai, eu não me adaptei, daí eu vou tentar de novo. Mas é assim mesmo, até a gente conhecer melhor nosso corpo, e tem muitos tipos de coisas para a gente poder tentar. Show. Tá? Então tem que ter, às vezes, um pouquinho de paciência. A gente é meio imediatista atualmente. Meio A não, gente quer tudo que seja totalmente. assim. E nem sempre é assim. Você trabalha com emagrecimento e as coisas são mais a longo prazo. Então a gente precisa ter um pouco de paciência e enxergar o longo prazo, assim. Então, daí tem essa questão de barreira, e agora a gente vai entrar nos métodos hormonais, que foi o que você perguntou para mim, se ele Ah, tinha categoria. diferença. Isso, daí tem o DIU de cobre, que é não hormonal, tem duração de 10 anos. Tem o Dilmirena, que ele é hormonal. Ele tem um hormônio que chama levonorgestrel. É uma progesterona. Ele tem a duração de 5 anos. E é um DIU que, quando ele entrou no mercado, falaram que ele ia fazer com que a gente não sangrasse, para não ter a menstruação, entrar em amenorreia. Mas isso não aconteceu 100%. A gente viu que no primeiro ano, 20% das mulheres realmente entravam em amenorreia, não sangravam. E no segundo ao quinto ano de uso, que ele tem duração de 5 anos, 50% das mulheres entravam em amenorreia. E dos efeitos colaterais dessas mulheres que não pararam o sangramento, ele tem alguns escapezinhos, que eu também vi nas perguntas que te mandaram. Coloquei o Dilmirena e eu tenho pequenos sangramentos. Isso é comum do Dilmirena. Por quê? A progesterona, ela faz o nosso útero. Eu tenho uma miniatura do útero aqui, só um minuto. Ah, eu amo. Desenha pra Deixa eu ver. Gi. E eu tenho ele aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar os comentários só pra gente ver e depois eu ponho de novo. Tá bom. O Mirena, ele vem nessa caixa grandona, mas ele não é desse tamanho, é só a caixa dele. Ufa! E esse daqui não é o Mirena, esse é o Kailina, que é um segundo que eu tenho aqui em casa, mas eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir. Então, quando a gente coloca... Vamos pegar aqui. Essa parte de dentro do útero, a gente chama ela de endométrio. Quando a gente usa um método de progesterona, geralmente tem uma atrofia daqui de dentro. Porque o estrogênio, que é a segunda parte do ciclo menstrual, que faz com que aumente essa camada para receber o óvulo fecundado. Se a gente tem um uso só de progesterona, não tem esse aumento, então ele atrofia. E é isso que faz ter alguns escapezinhos, às vezes, com os métodos só de progesterona. É a atrofia dessa parte de dentro, sangra um pouquinho. Então, às vezes, as mulheres ficam com escape mesmo por causa do Dilmirena. E não é regular esse escape. Então, e daí, atualmente, a Bayer, que foi a criadora do DIU, não sei se é só ela, eu imagino que tenham outras, mas que eu participei porque eles criaram o Kailina, que é um outro DIU hormonal, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Lançaram um aplicativo que você pode cadastrar o seu DIU, colocar qual tipo que é, se é o Mirena ou Kailina, e ele vai te ajudar a prever, né, esses escapes. Então, você vai colocando o seu ciclo no aplicativo, quando você teve escape, e ele vai fazer, por algum tipo de calculadora, a
prevenir, né? Vai te dar daqui a 6 meses quando que você vai sangrar. Nossa, Daí você pode ter um aplicativo e você vai ter essa noção. Porque o que incomoda as mulheres que têm esse sangramento irregular é que elas não têm o controle de quando que elas vão sangrar. Então, o que as pacientes me falam é, eu tô sempre andando com Carefree na bolsa, eu tô sempre... E daí, às vezes, eu vou no banheiro e eu sangrei um pouquinho e sujou a calcinha, isso incomoda. Então, ele tenta, eu não ainda testei, porque foi novo, acho que foi semana retrasada que eles lançaram isso, e ele tenta prever quando você vai ter esses pequenos escapes. O DIU, ele é assim, ele é esse dispositivo em T, e a gente encaixa ele dentro do útero. caraca. O Dói, né, DIU, Gi? Falam que dói bastante pra colocar, é verdade? isso depende de cada mulher. Tem mulher que tem uma sensibilidade menor para dor, mas o que a gente tem que explicar para os pacientes é que quando a gente coloca sem sedação, a gente tem um controle maior pela própria dor da paciente, da onde o DIU está, que pode perfurar assim o útero. Maior quando a gente coloca sem sedação. Mas tem mulheres que são muito sensíveis e preferem que seja com sedação. Não tem nenhum problema. A gente faz uma raquianestesia, que é anestesia aqui nas costas, e a gente põe o DIU sem nenhum problema, faz o ultrassom para ver se está tudo certo. E é isso. Show. A diferença do DIU hormonal, além de ter uma duração de 5 anos, de diminuir a quantidade de sangramento, ou até mesmo parar em algumas mulheres, é que o controle dele a gente coloca, vai fazer ultrassom para ver se está bem posicionadinho, e se ele sair um pouquinho do lugar, não tem tanto problema, porque a ação é hormonal. Ele tem uma ação hormonal local no útero, ele não é uma ação sistêmica. Daí entram algumas coisas. A gente geralmente escolhe um método que nem o Mirena para mulheres que têm um sangramento muito aumentado, porque ele é bom, diminui essa quantidade de sangramento. Eu vi uma das perguntas que me mandaram, eu tenho endometriose. A gente precisa um pouquinho estudar sobre a endometriose da mulher, entender como que é, se ela quer gestar ou não, porque se ela não quiser gestar, o interessante é interromper a menstruação dela. Então, o DIU seria um bom método, mas a gente também tem outros métodos. Daí aqui eu vi que duas meninas falaram, né, o meu doeu muito e o outro eu coloquei o meu sem anestesia e não doeu. Então, foi o que eu falei. Depende muito de cada mulher. Sim. Tem mulher que tem uma sensibilidade para dor muito maior e tem mulher que não tem. O meu não doeu. Eu coloquei o meu no consultório, não doeu, tive poucas cólicas, mas tive amigas que doeram bastante, isso é muito individualizado, a gente precisa conversar mesmo com a paciente. E outra coisa, se ela tem medo, não tem por que não fazer no ambiente hospitalar, anestesiado, não tem nenhum problema. Show. Porque medo é uma coisa um pouco irracional e é difícil da gente conseguir, né, mesmo explicando e mostrando como é, às vezes a pessoa continua com medo. O que me pergunta é assim, eu usei DIU 5 anos, eu quero tirar e eu quero engravidar. Quanto tempo vai demorar para eu Eu voltar recebi as perguntas, Gi. a ficar fértil? A maioria das mulheres continua ovulando com o DIU normalmente. Então, você vai fazer o seu ciclo, você vai ver que você vai ter um ciclo normal, às vezes vai ficar um pouquinho de TPM e etc. Então, assim, logo que a gente tira, você já retorna à sua fertilidade normalmente. Tá? Não precisa esperar um ano. Acontece, o DIU, o retorno é imediato. Tanto o de cobre quanto o de hormonal. Show. Eu acho que travou um pouquinho, vou esperar. Voltou. Então, ele não bloqueia a ovulação, ele é assim. Daí o que eu falei, tem um novo DIU que entrou agora no mercado, que é o Kailina. Ele é um pouquinho menor, principalmente porque a gente fazia ultrassom e algumas mulheres eram contraindicadas
de colocar o DIU por causa do tamanho do útero. Então, ele foi feito para isso e ele tem uma dosagem hormonal menor. Uhum. Por isso que algumas doenças que a gente trata com o DIU, a gente não vai usar alcalina, por causa da dosagem hormonal menor. Por isso que precisa ser sempre discutido com a sua ginecologista, tá? Daí, dos efeitos colaterais dos DIUs hormonais. Eu sempre converso com os pacientes, porque quem usa pílula anticoncepcional e algumas pílulas com alguns tipos de progesterona, que eu vou entrar um pouquinho mais pra frente, fazem com que a nossa pele fique maravilhosa, o cabelo fica perfeito, a unha incrível. Não é o caso do DIU hormonal. A pele muda, você vai ter um pouquinho mais de espinha, talvez a qualidade do cabelo não fique tão boa, nada que um acompanhamento junto com a dermatologista ou alguns cuidados melhores com a pele melhore. Daí estão me perguntando a probabilidade de engravidar com o DIU, né? Logo no começo daqui, eu falei que usar os métodos comportamentais ou a camisinha era 18 mulheres em 100. O DIU, a taxa é semelhante da laqueadura. Então, é 0,6 em 100. Nossa. Então, é muito pouca probabilidade. A gente tem que lembrar que nenhum método, é livre de falha. Todos os métodos vão ter falha. A única coisa que não tem falha é não transar. Não é o caso. Então, a gente tem risco. Tudo que você vai ter risco. Eu sempre explico Mas é isso para bem os pacientes. pequeno esse, nossa. Mas aí a gente tem que lembrar o que a Gi já disse. Se for o de cobre, tem que estar no lugar certo, né? Exatamente. E o de hormonal, pelo hormônio que ele tem ali, às vezes sair um pouquinho do lugar não tem tanto problema Show. quanto o de cobre. O de cobre tem. Por isso que a gente precisa ficar de olho. E por isso que a gente escuta uns relatos do tipo, eu tinha DIU de cobre e engravidei. Eu já peguei paciente no pronto-socorro, tenho DIU de cobre e engravidei. Fazia 10 anos, mais de 10 anos, 11 anos que ela tinha o DIU de cobre, e ela não fazia mais o acompanhamento há 6 anos. Uhum. E ele estava muito fora do lugar. Geralmente a gente coloca e ele tem que ficar aqui em cima, o dela estava aqui embaixo. Então, realmente, vai ter falha se a gente não fizer um acompanhamento. Não pode largar, E foi o que eu fiz. colocar e largar. Exatamente. Não, isso não tem como. Eu vou dar uma olhadinha, eu acho que eu tenho um de cobre aqui também. Nossa, Gi, esse negócio da pele é verdade. A gente toma anticoncepcional, a pele fica de nenê, cara. O de comprimido, né? Fica incrível, a pele fica incrível. Tem alguns anticoncepcionais que são antiandrogênicos. Eu acho que o meu de cobre já tava meio feio, eu acho que não está mais aqui, mas não tem problema. Deixa eu ver. Daí dos métodos, assim, hormonais, né? A gente tem os anticoncepcionais orais, combinados, e o sódio progesterona também, que foi o que eu conversei no começo. A gente precisa conversar com a paciente para ver as indicações. Tem mulheres que não podem usar estrogênio, então que tem risco. Uma das coisas que chocam bastante as pacientes tenho 35 anos e sou tabagista, usei pílula combinada, né, que tem estrogênio e progesterona a vida inteira. Por que eu não posso agora tomar? Porque tem um risco muito maior de trombose. Tabagismo tem um risco de trombose. E daí eu queria entrar nesse assunto, que ele é um super tabu. Eu não quero usar anticoncepcional hormonal porque eu tenho... falam que vou ter trombose e etc. O risco de trombose usando o anticoncepcional é, assim, 4 em 100 mulheres. O risco de você estar gestante de ter trombose é 18. Então, é mais do que o dobro. Então, risco-benefício, usar o anticoncepcional, não estar gestante, ter trombose. Se você tiver gestante, o risco de ter trombose é muito alto. Não faz sentido esse pensamento. Esse pensamento não é lógico, ele não faz sentido. Mas, claro,
que a gente precisa, assim, olhar para cada mulher, individualizar as coisas. Ah, eu já tive trombose antes, eu tenho câncer de mama, eu sou fumante. Essas coisas a gente vai conversar com o paciente e vai ver o que, que a gente vai dar para ela, introduzir para ela e vai conversar sobre os riscos com ela. Por isso que é importante. Eu não me adapto a tomar o anticoncepcional por boca. Tem outros tipos? Tem outros tipos. Tem o injetável, que é uma injeção que a gente toma, e daí o dela tem o mensal, que é estrogênio e progesterona, que são os dois hormônios, e o trimestral, que é só progesterona. Então, tem para os dois. E ela é disponível no SUS, então a injeção é disponível no SUS. Quero anticoncepcional oral, qual é o anticoncepcional disponível no SUS? Essa parte da trombose, ela foi muito bem estudada. Então, o anticoncepcional que é disponível no SUS, ele é o que tem o levonorgestrel, que é o mesmo do Mirena, porque ele tem um baixo risco, comparado aos outros, de ter trombose. Então, como no SUS é uma coisa que tem que ser para a maioria da população, o anticoncepcional disponível é o que precisa encaixar na maioria da população. Daí o ciclo 21, que é disponível no SUS, ele tem estrogênio e progesterona. Aqui, acho que quais efeitos negativos que os anticoncepcionais causam. Então, o anticoncepcional, quando a gente toma o anticoncepcional, a gente bloqueia o nosso eixo de produção hormonal. A gente não vai ovular, a gente não vai produzir os nossos hormônios. A gente está tomando por boca, a gente está fazendo esse papel pelo corpo. Então, a gente, como não vai ovular, assim a gente não vai ficar gestante. Esse é mais ou menos o pensamento do anticoncepcional oral combinado. Por a gente não produzir os nossos hormônios, quando a gente menstrua, parando, fazendo a pausa do anticoncepcional, a gente não está menstruando. É um escape por privação hormonal. Eu tirei o hormônio que está nutrindo essa parte de dentro, e daí ele vai sangrar. Tá. Então, algumas mulheres chegam e falam, eu gosto de menstruar porque eu me sinto mais segura que eu não estou gestante. Usando o anticoncepcional, isso não é verdade. A gente não menstrua porque teve uma ovulação e você não foi para frente e você eliminou. Não é isso. Você está sangrando por privação hormonal. Tá? Show. E daí eu vou entrar aqui numa parte que eu adoro, que é sexualidade, que acabaram de fazer uma perguntinha. A mulher, a gente precisa, na hora de conversar sobre sexualidade, a gente precisa ver vários fatores, na verdade. Como que tá a relação com o casal, entre o casal, como que era essa relação antes, como que a vida do casal tem sendo, se eles estão conseguindo se aproveitar, olhar um para o outro, antes de pensar em causas fora os hormônios que estejam diminuindo a libido, porque o desejo, ele é construído aqui. Então, é o que eu falo para os pacientes. Para a mulher, isso começa numa mensagem, isso começa num bom dia, isso começa em você chegar em casa e as que são casadas, por exemplo, o parceiro lavou a louça e você chegou em casa cansado, tem uma janta, umas coisas assim, fazem com que a gente vá desenvolvendo a admiração e o desejo pelo parceiro. Então, o desejo, ele começa aqui, tá? Por isso que algumas mulheres vêm, tanto na menopausa também, e falam, a minha libido tá baixa. Mas você vai perguntar, é um relacionamento de 25 anos, que é cheio de briga, e eles estão mal já faz 10 anos. É lógico que a libido vai ficar baixa. Mas a gente precisa também, além de avaliar esses fatores, avaliar a parte hormonal. Tanto alguns anticoncepcionais, algumas mulheres, sim, diminuem muito a libido, quanto alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, a gente precisa conversar. E também tem alguns que aumentam a libido. Se o problema está sendo a libido, a gente vai ver o risco-benefício.
é melhor a gente trocar o método contraceptivo e ver como você fica, ou a gente mantém esse porque você se adaptou super bem e vamos tentar outras táticas fora os métodos contraceptivos. Por isso que isso tem que ser bem conversado. E a gente também tem que avaliar a sexualidade como um todo. Tanto que quando eu converso disso com as pacientes, eu pergunto se ela tem o desejo de começar a relação, se quando ela começa a relação, ela sente o prazer e se ela consegue chegar no ápice do prazer, que é o orgasmo. Então, a gente avalia todas as etapas da relação sexual da paciente, para a gente poder entender qual fator que ali está interferindo, né? E isso independe do parceiro, independe é o mês, né? Esse mês é o mês do LGBTQIA+, eu acho que é assim que fala, tenho dificuldade. Porque eu já atendi pacientes na menopausa que vieram com uma queixa de diminuição da libido, e quando eu estava conversando sobre o ato sexual, a paciente falou para mim: eu não tenho penetração porque eu sou homossexual. Isso não é necessariamente um sinônimo. Tem sex toys, tem mulher que goza com a penetração, então a gente precisa saber o que nos dá prazer. Eu tenho orgasmo clitoriano. Tudo bem, faz sentido não ter penetração. Não, eu tenho orgasmo com penetração. Então, independente do que você se identifica, com quem você se relaciona, a gente precisa entender isso para a gente também chegar em algumas questões durante a consulta. Acho que isso é importante, às vezes a gente fica com algumas crenças muito limitadas. A mesma coisa de método contraceptivo. Foi o que eu falei. Às vezes a gente usa o Dilmirena, e não é porque a mulher quer se proteger de ficar gestante. Ela tem um sangramento muito aumentado, isso incomoda ela tem muita cólica, ela tem endometriose, e isso vai depender se ela tem relação sexual com homem ou mulher, ou se ela quer ficar gestante ou não. Então, a gente já escutei de algumas mulheres que não vão no ginecologista porque elas têm relação homossexual. Isso tem que cair por terra, porque a gente vê muito além disso, tá? Isso é um pedacinho perto do que você é como um todo, como a gente tem que avaliar a mulher que está ali na nossa frente. Eu acho que isso é importante em relação à sexualidade, assim, falar um geral. E daí, em relação à parte da pele, quando as mulheres vão pra gente, elas falam assim, eu tô vindo, eu quero entrar um contraceptivo por causa da minha pele, e também porque eu não quero ficar gestante. Daí a gente avalia o tipo de progesterona, que é o que muda. Tem algumas progesteronas que fazem que a gente ficar maravilhosa, a pele fica ótima, o cabelo incrível. Por isso que a avaliação tem que ser bem individualizada, assim, com cada mulher mesmo. Nossa, falei bastante, não sei se tem mais perguntas. Não, tem algumas. A Cami perguntou assim: o uso do Dilmirena pode manter um fluxo maior do que só pequenos escapes? Pode, que foi o que eu falei. No primeiro ano, a gente espera que 20% das mulheres não menstrue, mas isso não. E os 80%? Eles podem ter escape, podem também ter um fluxo maior, daí a gente tem que investigar o porquê desse fluxo maior. Tá. Às vezes, pode ser alguma alteração dentro do útero, como, por exemplo, mioma. Então, a gente precisa investigar isso, Show. tá? Não é o ideal. Show. E tem que, foi o que eu falei, algumas perguntas, elas são quase consultas, porque vai precisar muito mais do que uma orientação. Precisa de uma investigação, precisa olhar para aquela paciente. Show. Hoje, e aquelas, eu posso fazer minhas perguntas, né? Pode. Não, os anticoncepcionais hormonais, eles apresentam esse maior retenção líquida, as mulheres se sentem mais inchadas, ou são todos os anticoncepcionais? Não, assim, o que a gente vê bastante é o Implanon,
que é que eu falei que não tem só por boca, tem também os implantes. Esse está disponível no SUS, e ele está disponível no SUS para as pacientes adolescentes e usuárias de drogas ou que estão em alguma situação de risco. Então, não é para toda paciente, a gente tem alguns critérios para usar. O Implanon, ele pode sim ter uma retenção, mas é no máximo de 1 quilo, 1,5 kg, no primeiros 3 meses de uso, 3 a 6 meses. Depois disso, não. Então, assim, a mulher que começou a usar um método contraceptivo sentiu um pouco essa diferença, mas, assim, mais de 10 quilos não foi o anticoncepcional. A gente precisa olhar outras alterações, olhar parte de ansiedade, estilo de vida, como que tá a vida dela no geral. A gente não pode simplesmente culpar o anticoncepcional ou o contraceptivo que ela está resolvendo usar pelo ganho de peso muito excessivo. A gente precisa olhar outras coisas também. Nossa, isso é muito legal, porque assim, sei lá, de 10, 7 mulheres falam isso pra mim, tipo, depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, eu engordei 10 quilos. E daí, tipo, eu acreditava que tinha relação sim. Óbvio que pode não ser uma relação direta, mas indiretamente, né? Alguma alteração aí Eu, mesmo. a gente olha um geral, assim, em algumas mulheres, eu não me adaptei, eu tive sangramento, eu percebi, porque assim, a gente vai mudar, foi o que eu falei, você não vai ter mais o seu pico, você vai manter ali estável os seus hormônios. Então, talvez esse não seja o melhor método para ela. Que tal a gente usar um método que ela tem ovulação, um método sem hormônio, que nem o de cobre, e ver como que ela fica. Então, por isso que tem que ser uma coisa individualizada. Mas 10 quilos é muito além do que o anticoncepcional. O que eu vejo assim, eu tive filho, e depois que eu tive filho e comecei a usar o anticoncepcional, eu engordei 15 quilos. Na gestação, provavelmente essa mulher já engordou bastante, porque a gente engorda na gestação. Todas as mulheres, não tem como. E depois que ela saiu da gestação, ela acabou mantendo um olhar só para o filho. E a gente demora bastante tempo para se ver depois que a gente tem filho. A gente acaba deixando toda a atenção, a gente vira uma coisa secundária, a criança está sempre em primeiro lugar e você não se olhou. Então você não conseguiu fazer exercício físico direito, você não conseguiu comer direito, você não se viu como mulher e acabou engordando e também colocou a culpa em alguma outra coisa, que não seja só isso. Por isso que eu acho que a gente tem que sempre olhar um contexto geral, não dá para, esse é o culpado e apontar o dedo, Sim. porque a gente não é assim que as coisas funcionam, não é tudo um preto no branco, 880. Show. A gente precisa olhar um geral. Eu vi que tinha pergunta de amamentação. Essa que eu ia falar agora, porque eu acho que deve ser. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas eu acho que deve ser uma pergunta que paira aí. Sobre a amamentação, como que funciona? A mulher teve o bebê, e daí a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Imediatamente pós-parto, até 48 horas, a gente pode colocar o DIU de cobre. E ele é disponível no SUS, e, por exemplo, no hospital que eu trabalho, a gente coloca nos pacientes que querem. E depois disso, só depois de 4 semanas que a gente pode introduzir o DIU de novo. Esse período a gente fala para paciente não ter relação sexual, esses 40 dias, 20 dias, é um período de adaptação, ainda tem um pouquinho de sangramento, que a gente chama de loqueação, que é um sangramento normal do pós-parto. Então, a gente pede para o paciente. E quando a gente põe o DIU logo pós-parto, a gente já faz ultrassom, para a gente ver, 30 dias depois, todos os pacientes do meu hospital saem com pedidinho, para fazer ultrassom 30 dias pós-parto, para ver se o DIU está bem colocado, que foi o que eu te falei. A taxa dele sair do lugar é muito maior logo no primeiro ano que coloca numa paciente normal. Numa paciente que teve um parto e o útero está voltando para o tamanho dele normal, ainda é uma taxa maior do que a das pacientes que não foram gestantes. Daí, além disso,
depois do parto, a gente pode usar tudo que é só de progesterona. Então, todos os métodos que tem progesterona. Então, o implante que coloca, aquele que a gente injeta, que eu falei que é só de progesterona, que é de 3 em 3 meses. Daí tem alguns anticoncepcionais orais que são só de progesterona. Esses a gente pode usar. Por que que não pode usar o estrogênio? Não pode usar o estrogênio porque ele inibe um dos hormônios que fazem com que a gente tenha leite. Então, não faz sentido. Se você quer amamentar o seu filho, você usar um método que tem estrogênio, vai tirar o leite, vai secar o leite. Depois de 6 meses que a mulher está amamentando, a gente pode entrar, mesmo que ela continue amamentando, com um método que tem estrogênio, não tem nenhum problema, que daí a produção de leite já tem outra fisiologia, não vai interferir. Mas no começo, nesses primeiros 6 meses, não pode interferir. Se a mulher não quer dar mamar, é uma opção dela, tá? Ou por algum motivo ela não pode, porque ela tem alguma doença que vai passar para o bebê durante a amamentação, daí a gente pode entrar normalmente, a gente só tem que esperar um período de 20 dias pós-parto, porque, como eu falei, toda a parte da gestação tem um risco muito grande de trombose. Então, a gente precisa esperar um pouco para introduzir um que tem estrogênio por causa desse risco. Show. Mais ou menos isso. Se eu não estou falando de uma forma muito clara, se está muito médico, Não, os termos nossa, aviso. tá muito. Eu tô achando super didático. Eu não sei as pessoas em casa, mas tô achando super didático. Tô entendendo tudo. Eu acho incrível. No final eu vou falar de novo, mas eu acho incrível o olhar completo para o ser humano, para a mulher. Na minha faculdade eu tive muito essa formação do ser como um todo, Sim. né? Não olhar. Primeiro, não olhar como aquela pessoa, aquele indivíduo como uma doença, por exemplo, né? Tipo, por toda a sim. história que ela tem por trás, tudo. Então, eu achei incrível a parte do libido, porque realmente é uma das maiores queixas das mulheres. Ai, eu tomo anticoncepcional, meu libido caiu. Calma. Tá, beleza. Tem alterações hormonais, mas vamos ver o todo. Eu acho que você foi super clara em tudo. Tipo, não existe o vilão, não existe o mocinho que vai salvar o mundo, né? Na verdade, são 1000 coisas que interferem na sua vida e tudo é uma questão de se você se cuidar, você se conhecer e ir para algum lugar, ir na ginecologista se cuidar, e fazer o seu tratamento precoce, e fazer acompanhamento, né? E não só isso, eu acho que a parte de libido entra muito o exercício físico. Muito, muito, muito. Porque a gente vê, assim, nas pacientes que vêm com essa queixa, uma das coisas que a gente começa a trabalhar com elas é o autocuidado. Então, como que ela se enxerga? Ela acha que ela é bonita, como ela gosta de se arrumar, tem mulher que é mais vaidosa, tem mulher que não é, mas isso não tem problema, é como ela se vê, se ela se sente bem com ela mesma. Então, às vezes, algumas pacientes chegam e falam assim, ai, que diminuiu a libido. Daí a gente começa a conversar, depois do meu último filho, eu engordei 10 quilos, não consegui voltar ao meu peso de antes, e eu tenho vergonha de tirar a roupa na frente do parceiro. Então, a gente vai vendo várias... Exatamente. E quando a gente tem a prática da atividade física, a gente se sente mais disposta. A gente tem uma produção de hormônio da felicidade. Então, endorfina, dopamina, a gente se sente bem. Se você vai ver que se você consegue fazer uma rotina de atividade física, você vai se sentir mais bonita quando você se olhar no espelho, você vai se sentir mais atraente, independente do seu peso, independente do seu corpo, porque eu acho que essas coisas, elas são independentes. É um olhar seu. Então, quando você se olha e você se sente bem, o parceiro vai olhar para você com um outro olhar também. Entendeu? Então, a gente precisa analisar isso de uma forma geral. Então, essa parte da libido, eu acho que o seu trabalho, ele ajuda muito, muito.
Tanto que as pacientes que vêm conversa e a gente começa a conversar sobre a parte sexual, eu sempre indico tentar pelo menos fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, colocar uma atividade prazerosa no dia a dia para ela se sentir bem com ela mesma. Exato. Que é isso importante. Não, é verdade. Tem inúmeros estudos que falam da autoconfiança e de você gostar de você mesmo a partir do exercício físico. Então, não interessa quantos quilos, na verdade é isso, não interessa quantos quilos você perdeu, interessa o quanto você ganhou de amor próprio. Tipo, putz, se sentir poderosa, se empoderar, sabe? Exercício é muito. Sim, sim, exatamente. Se sentir, acho que, poderosa. Exato. Muito legal. É, e para as mulheres que são mães, assim, eu acho que ter aquele momento do dia para você. Porque você não tem. Principalmente na quarentena, eu vi muitas pacientes que passam o dia inteiro com os filhos em casa, você não tem um momento seu. Daí, às vezes, aqueles 30 minutos que você vai fazer atividade física, e você fala pro seu filho, filha, mamãe vai na academia. Tipo, vou, sei lá, vou te levar, você ficar sentado brincando, mas são 30 minutos seus. Uhum. Então, aproveitar isso também, aproveitar essa parte. Exato. É importante. Gi, muito obrigada pela live, foi incrível. Eu vou deixar Obrigada. salva para o pessoal assistir, quem não pôde estar ao vivo. Foi incrível, a gente aprendeu bastante, esclarecemos, tiramos muitas dúvidas e eu quero que você volte aqui para a gente falar. Vai uma live só de sexualidade, eu acho que a gente precisa falar disso. Né? Preciso. Tipo, porque, nossa, fica cada um dentro da sua casa e a gente tem que conectar essas mulheres, né? Todo mundo tem um espaço para falar, para ouvir, para dar depoimento. Acho que é super importante. Eu espero para as meninas que assistiram, quem estava aqui, que vocês tenham entendido. Eu tento sempre tirar dúvidas, mas foi o que eu falei para a Mari, algumas são quase consultas, então às vezes a gente precisa mesmo estar ali frente a frente com o profissional. Ainda não tenho meu consultório, mas eu tenho vários colegas que eu adoro o trabalho e eu indicaria de olhos fechados. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu sou aluna da Mari, só para vocês saberem, e fez muita mudança no meu dia a dia. Eu me sinto mais disposta para ir trabalhar e também com o meu corpo. Eu acho que isso é importante. Não é porque a gente está aqui falando como o profissional que a gente às vezes também não é paciente, a gente também é paciente. Muito obrigada. Obrigada a você, Gi. Obrigada mesmo. Obrigada pela confiança, pela parceria. E eu te espero numa próxima. Já vamos combinar um próximo encontro. Obrigada, gente. 52 minutos de live e a galera quer mais. E parece que foi 10 minutos. Foi muito legal. Obrigada, gente. Uma boa semana. Beijo, Gi. Um beijo.